E isso aqui é um desafio gigantesco de recrutamento. Como que eu faço? Não atrapalho a vida do recrutador, mas dou visibilidade de dados para a gestão. Eu comecei minha carreira trabalhando com e-commerce, na área de marketing digital e vendas online. E eu percebia que tinha muita dificuldade desse segmento de contratar profissionais, não só na área de tecnologia, de produto, mas na área de marketing digital, de vendas. E ao mesmo tempo eu via que esse mercado ele estava crescendo num ritmo muito exponencial. Então a gente começou a perceber um hiato assim entre a quantidade de vagas abertas e as empresas sem conseguir fechar essas vagas no mundo digital. E a quantidade de gente desempregada mandando currículo para tudo que é canto e não conseguindo emprego, né? A falta desse diálogo desses dois mundos. Então, tudo começou aí, né? De uma pergunta: como que a gente pode impulsionar a inovação? Como que a gente pode impulsionar a tecnologia? E a resposta veio através de capital humano, através de gente. E aí a gente começou a ajudar as empresas a fechar as vagas delas através de uma solução de recrutamento online. E nessa de ajudar a encontrar as pessoas certas, a gente cresceu pra caramba, passou por um monte de perrengue e a gente viu aí a oportunidade da gente trazer tecnologia para apoiar ainda mais essas empresas em encontrar os talentos certos para suas vagas e fechar as vagas cada vez mais rápido e assim elas crescerem e concretizar seus planos, sua missão, seu propósito. Então foi mais ou menos aí que a minha história se encontrou com o RH. A gente criou método. Não foi nada muito mirabolante, a gente usou conceitos de marketing digital e de vendas de outbound para o contexto de seleção, mas usando muito matemática, usando muito dados a nosso favor para poder encontrar, triar e enviar os melhores candidatos de fato para os processos seletivos das empresas, só que numa ótica muito de funil, de engenharia reversa, de usar estratégias traqueáveis, né? E a gente usava muito dado para poder conseguir ter resultado. A gente conseguia fechar vagas e as empresas ficavam 3, 4 meses abertas em 15 dias. A gente não estava fazendo mágica, mas a gente estava fazendo um trabalho com método, com planejamento, com estratégia e com dados a nosso favor. E a gente cresceu muito, né? A demanda pelo nosso serviço aumentou muito diante dos resultados que a gente estava tendo no mercado. E a gente foi crescendo ali de 10 recrutadores, viramos 20, 30, 50, 100, 150, 170 recrutadores. Imagina comigo 170 recrutadores recrutando para mais de 400 empresas no Brasil inteiro ao mesmo tempo, né? E vagas extremamente complexas, vagas sêniores, não eram vagas triviais. E a gente conseguindo com maestria entregar qualidade, entregar velocidade no fechamento dessas vagas. A gente precisou criar estrutura, a gente precisou de tecnologia para nos apoiar a organizar, a gerir, a conseguir ter esses dados na ponta da língua, senão o método ia por água abaixo, né? Ia ser só um monte de gente junta tentando achar pessoas para as vagas. E não era isso que a gente fazia recrutamento de verdade, assim, com método, com planejamento. Então a gente usou muita tecnologia a nosso favor para fazer esse trabalho bem feito. Quando a gente viu que essa tecnologia de fato apoiava muito a nossa operação, a gente se perguntou por que a gente não leva essa tecnologia para fora? Por que a gente não ajuda as empresas a fazer o que hoje a gente faz para elas, né? A gente sempre fica se perguntando aqui no Inhire hoje, né? Depois de, enfim, como que eu faço para as empresas fecharem vagas se elas não precisassem de uma ATS? Porque no fim, as empresas não querem ter um sistema. Elas querem fechar as vagas dela com as pessoas certas. O sistema é só a forma que elas encontram hoje para fazer isso. Mas se ela não precisasse de um sistema? Então, em 2022 a gente começou a nossa história no Inhire. Em 2023 a gente se lançou oficialmente como um ATS, como um software de gestão completa de recrutamento e seleção para apoiar as empresas, não só encontrar os talentos certos, mas fazer todo o processo de seleção, né, todos os fluxos internos e eficientizar toda a cadeia. A gente começou a perceber que tinha muita oportunidade de organização, de estruturação, né? Que existiam dificuldades entre recrutadores conseguirem se comunicar com hiring managers, com gestores, com diretores, né? Que existia uma pressão muito grande do corpo executivo das empresas
em fazer, né, em fechar as vagas com velocidade, com pessoas boas, e ao mesmo tempo o time de recrutamento pressionado não conseguia necessariamente trazer para o resto da empresa uma visibilidade sobre o trabalho que estava sendo feito, né, com propriedade, com embasamento, né, de forma estratégica, de forma consultiva. Ficava uma lógica muito operacional de dar conta ali do resultado, eh, e atender a demanda e a expectativa dos clientes internos, mas ao mesmo tempo sem essa perspectiva de trazer inteligência, de trazer estratégia, de conseguir dialogar de uma forma que os projetos consigam, destravar, né. E aí há um inconformismo tanto dos clientes internos quanto dos recrutadores que veem que o corpo executivo não necessariamente entende ou consegue perceber o trabalho que está sendo feito e do outro lado os clientes internos insatisfeitos com o resultado, quando na verdade o que falta é comunicação, é visibilidade, é transparência, é embasamento. Então a gente olhava para isso e falava: "Cara, a gente conseguiu fazer isso muito bem com os nossos clientes e por isso a gente conseguia fechar vagas bem e com qualidade e com velocidade, e a gente queria muito fazer com que os recrutadores conseguissem fazer a mesma coisa com os clientes internos, né. Então isso era uma coisa que incomodava a gente e incomoda até hoje, assim. A gente vê que o papel do recrutador nas empresas, ele ainda está mudando, mas assim, a passos muito mais lentos do que a gente gostaria, fica num viés muito operacional. É muito trabalho operacional e pouco trabalho consultivo, estratégico, com inteligência mesmo. E cá para nós, né, no mundo de inovação que a gente vive, que tudo muda o tempo inteiro e a velocidade do desenvolvimento da tecnologia, dos processos é gigantesco, pessoas, ter as pessoas certas, com os princípios certos, vale mais que processos, né, diante do nível de adaptação que a gente exige. Então, teoricamente, people deveria ser o core das empresas, deveria ser o coração das empresas, é o que faz o motor girar, né. Mas nem todo contexto ainda é assim, ainda não se vê não se dá esse lugar de estratégia que a área de recrutamento teoricamente deveria ter dentro das empresas. É difícil para os recrutadores conseguirem ser estratégicos, é muito difícil, porque, eh imagina comigo, eu tenho uma super pressão nas minhas costas de fechar 10, 15 vagas sozinha, né, cada vaga de um setor diferente, de uma natureza diferente, com suas especificidades. Eu tenho essa pressão de fechar, mas ao mesmo tempo eu preciso ficar registrando tudo que eu faço para eu conseguir ter dados, para eu conseguir entender o que está acontecendo, para eu conseguir atuar de uma forma mais estratégica em torno das vagas que eu estou tocando. Se você pegar a agenda de uma pessoa que recruta aqui no Brasil, que é diferente nos Estados Unidos, se pegar uma segunda a sexta, é uma loucura, é uma completa loucura, assim, né? Do café preto de manhã para começar, a milhões de entrevistas, agendamento, e fala com o candidato no WhatsApp, dá devolutiva, e se reúne com o gestor para alinhar a vaga, e participa de comitê de diversidade, e faz hunt no LinkedIn, e assim, é uma loucura, assim. Se não tem ali um método, uma tecnologia para apoiar a diretriz desse trabalho, a gente fica no hope recruitment, né? A esperança, vai publicando a vaga aí, uma hora eu fecho, talvez eu feche. E não é isso que faz o recrutamento dar certo, né. Feito por recrutadores para recrutadores. Essa frase ela tem um poder gigantesco, porque é o famoso lugar de fala, né, em que a gente vê muita tecnologia no mercado sendo criada por pessoas que não viveram a dor. Então, sei lá, eu quero ter uma ideia, quero criar um software de vendas, porque vejo que tem um tamanho de mercado, uma oportunidade e tal, mas nunca vendi, né, nunca sofri a dor. Por onde começa esse software? Normalmente o que a gente vê é que não começa necessariamente por onde dói mais. E para quem usa no final do dia é uma eterna ali iteração até aquele fornecedor, aquele parceiro entender exatamente o seu contexto e conseguir apoiar de forma muito profunda ali no seu dia a dia. E como a gente viveu na pele a dor de recrutar, e não só de recrutar, porque as empresas no Brasil, eu chutaria assim, não tem muitas empresas que têm mais de 10, 20 recrutadores no time, né, pegando assim, de modo geral no Brasil. A gente teve 170 recrutadores. É muito recrutador, é muito. É uma gestão de recrutamento sinistra,
né? Eu não sei qual empresa no Brasil tem 170 recrutadores. Então, pra gente, a gente sentiu essa dor de forma visceral, né? Doeu profundamente na gente. Não ter milhões de planilhas, ter que conseguir ter visibilidade de dados, ter que conseguir achar as pessoas certas, triar com facilidade, agendar fácil. O InHire, a gente podia falar aqui horas sobre os diferenciais do InHire em termos de funcionalidades, de dash de dados, de extensão de hunting, de kit entrevista, etc. Mas na Vera, quem usa, pode perguntar para qualquer pessoa que usa o InHire, o negócio está no detalhe, tá nas nuances, né, dos detalhes do dia a dia, de como o software foi pensado, de como a gente criou a estrutura para ser fluido para quem recruta, não ser engessado, e ao mesmo tempo a gente consegue potencializar a visão de dados, a gente consegue potencializar outras coisas. Então, assim, dos pequenos detalhes, dos detalhes do tipo, pô, eu não preciso excluir uma vaga para editar um formulário personalizado, né? Eu posso editar ali na hora sem que a ferramenta me traga para isso, porque eu edito o tempo inteiro, né? De criação de etapa no meio do caminho, que, pô, esqueci, agora vai ter um case, não tinha case no processo, agora vai ter, vou ter que mudar a etapa aqui. Mas eu já tinha começado a trabalhar a vaga, né? E aí, quantas vezes a gente não se depara com esses dilemas no dia a dia e que a ferramenta vem e trava a gente, vem e trava a gente, né? E aí a gente tem que ficar fazendo gambiarra para fazer a coisa fluir, né? Ou criar planilhas paralelas e coisa do tipo. Então, assim, o poder do feito por recrutadores para recrutadores é de fato ser uma tecnologia criada por quem sentiu na pele a dor e que as nuances do dia a dia de quem recruta estão ali invisíveis ou visíveis no uso da ferramenta. Isso faz toda a diferença. Fora que a gente, assim, a gente é muito próximo do cliente, muito, muito, assim, no dia a dia, de estar perto, de estar ouvindo, de trazer cliente para a mesa para tomar decisão, para pensar junto, né? Às vezes os clientes trazem várias coisas de melhorias e a gente bota, mas isso aqui, pô, isso aqui realmente é mais importante. Então a gente está sempre muito próximo do cliente. Dentro de casa a gente tem um evento que é feito por clientes para clientes, né, que é justamente uma troca de figurinha também, de boas práticas, de referência. Então a gente está no fundo, criando uma grande comunidade de recrutadores no Brasil que se apoiam, então cada vez mais querendo se tornar estratégicos, né, e eficientes na sua função. Recrutador, recrutadora. Finalmente um software que simplifica a vida de quem recruta. E esse é só o começo, tá? Começou agora. Se você quer viver essa revolução aqui com a gente, nosso foco é libertar os recrutadores, é fazer de fato vocês serem cada vez mais estratégicos e consultivos. Se você não conhece ainda o InHire, vai conhecer, vai conversar com quem já está usando, porque de fato é um software que chegou aí para mudar o jogo do dia a dia de quem recruta.